amigos da Grêmio TV, todos os inscritos aí no canal que acompanham. A gente tem, né, uma das metas do clube era cada vez mais abrir os canais também de comunicação para o torcedor, para o sócio ter cada vez mais conteúdos internos aqui do departamento de futebol, do clube como geral. E aí acho que das marcas que marca isso aí que a gente conseguiu é que o canal já está com mais de 1 milhão, né, de seguidores, de inscritos. Então acho que é um ponto positivo e a gente está aqui para fazer um encerramento de ciclo de gestão, né, fazer um balanço aí do departamento de futebol nesses 3 anos, que eu acho que é uma coisa importante para o torcedor, para o sócio, ter as informações do que a gente desenvolveu nesse período, como a gente pegou, como a gente vai entregar o clube para a próxima gestão. Bom, a gente chega em 2023, finalzinho de 22, até porque teve uma posse antecipada. A gente tem um elenco que vem subindo da Série B, um elenco um pouco mais maduro, digamos assim, e com um valor venal um pouco abaixo do que o mercado exigia naquela época, né? Ali, se eu não me engano, tivemos praticamente um time de contratação, né? Junto também com a contratação do Soares. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 23, o presidente Guerra já tinha assumido a gestão do clube, já tinha sanado alguns problemas financeiros que ele citou aí recentemente. E o que a gente encontrou, né? Um clube, quando ele vem da segunda divisão, sempre é difícil, porque tu tem que, com pouco dinheiro ou sem dinheiro, readaptar logo o elenco para a competição na Série A, que é uma competição que a cada ano fica mais difícil, porque é um campeonato de pontos corridos. E o campeonato de pontos corridos, vocês podem ver no mundo, ele é praticamente 95% decidido pelo nível de investimento. Então, hoje, se tu pegar a classificação do Campeonato Brasileiro, a tabela atual, tu vai ver ali mais ou menos a folha, né, de quem paga mais, de quem investiu mais, está na ordem ali, com 2, 3 pontos para cima, 2, 3 pontos para baixo, que pode dar 1, 2 colocações diferentes, e às vezes tem algum fora da curva, como aconteceu em alguns anos, por exemplo, com Fortaleza, que se organizou, mas não era um clube que investia tanto mais quanto os outros e sempre se manteve em cima. Esse ano já teve mais dificuldades. Esse ano a gente tem um Mirassol fora da curva, né, com excelente trabalho, mas esse trabalho que eu quero falar também é continuidade, né? O presidente do Mirassol, eu tive agora em São Paulo, num evento que ele estava citando ainda, ele está lá há 30 anos à frente do clube, né? Então eles vêm construindo o trabalhinho, pedra por pedra, até chegar no teto da casa, né? Mas em 23, mesmo com um elenco sendo reformulado, com a Sub-23 que tinha sido encerrada quando eu cheguei, e a gente teve que recolocar esses jogadores, esses ativos que todos tinham contrato com o Grêmio, mas ainda não tinham nível de jogar numa Série A aqui com o clube, no elenco principal. A gente fez recolocações desses atletas, tentando manter percentuais ou vendas desses atletas. Então, os primeiros 6 meses de gestão minha aqui no departamento de futebol foi muito mais a realocar jogador do que propriamente trabalhar para contratações, até porque o clube já tinha feito as contratações no início do ano e o clube estava bem. E aí começa também uma projeção de valoração do elenco, né? Uma mudança de perfil de elenco, se traz atletas mais jovens, com potencial de revenda. Isso tudo já pensando assim para que o clube tivesse um ativo mais consolidado em um futuro muito próximo, né? Que é o que acontece hoje. Você tem hoje, em 2025, um elenco muito mais valioso do que se tinha lá no final de 2022, né? O que era natural, né? Eu não estou aqui querendo depreciar o elenco que se recebeu, mas era natural. O Grêmio vinha disputando uma Série B, a gente sabe que as limitações de investimento são menores, então você tem um grupo menos qualificado em relação a uma necessidade de Série A, que foi logo o 2023 que era necessário. Praticamente um ativo que o mercado olhava como poder de compra, que o Grêmio poderia vender, que era o Bitelo na época, né, que vinha muito bem. As categorias de base, como tinha essa Sub-23, vamos dizer que a Sub-20 para baixo ela ficava muito confortável, porque os atletas tinham
sabiam que tinham mais 3 anos de contrato na Sub-23 para depois ter que provar no profissional. Então, quando se encerra a 23, tu descobre esse pessoal e o trabalho que a gente fez foi das primeiras coisas que eu fiz, foi alinhar com o Francesco lá um trabalho de aceleração dos processos, né? Potencializar aqueles atletas com maior nível de potencial de crescimento, né? Diminuir a quantidade de atletas, né? E gastar energia e tempo, investimento com esses com potencial maior. Trabalhamos para recolocar esses jogadores que eram da Sub-23, trabalhamos para baixar a folha em 25%, que tinha que baixar, conseguimos baixar no início de 23, que vinha uma folha da Série B muito alta, que vinha uma herança de jogadores mais experientes lá das conquistas do Grêmio, as últimas conquistas em termos sul-americanos, né, de Libertadores, de Campeonato de Copa do Brasil, e ainda esses atletas ainda tinham salários mais altos e a gente teve que ir reformulando esse elenco. Buscamos traçar um perfil de atleta com potencial de revenda, né? Porque hoje o mercado, tu não consegue mais formar um elenco sem fazer aquisições para o nível de um clube do Grêmio que quer disputar ali no mínimo, né, no meio de tabela para cima. Um grande poder de investimento em aquisições. Alguns têm um perfil de pagar um salário muito alto também, o que a gente não consegue concorrer na hora da contratação. E alguns outros têm mais as SAFs, né? Elas têm um cenário muito claro da forma de trabalho deles, que é comprar jogadores mais jovens, fazer grandes aquisições. E esses jogadores normalmente os salários não são tão altos, então eles têm uma folha menor do que a do Grêmio às vezes, mas eles têm um poder de investimento maior. Então eles escolhem os jogadores sul-americanos, brasileiros, vão lá e compram, e o Grêmio nessa compra não consegue concorrer com eles também. Uma outra situação que a gente modificou nessa gestão de elenco, né? A forma dos contratos. A gente implementou aqui, que hoje deve ter aí 90% dos contratos dos jogadores, eles têm um valor variável, né? Que isso nos ajuda a dar um respiro na folha também. Então, aquele jogador que está atuando, ele tem uma parte do salário variável na sua imagem, que o que não está atuando não tem naquele momento. Então, isso dá um balanço que em torno de 10 a 12% da folha que tu consegue, né, ajuda quando a gente teve que baixar essa folha lá em 23. Mais tarde, agora em 2025, o elenco estava bem mais jovem, né, e aí se viu também a necessidade de mesclar um pouco também com atletas mais experientes, e foi o complemento que eu acho que nos traz agora para um final, para o último terço do campeonato mais benéfico, que nos consegue nos colocar um pouco mais para cima e ainda em busca aí de uma posição mais confortável dentro do Campeonato Brasileiro, que é tentar pelo menos a meta orçamentária também, que era da 8ª posição para cima, né, onde o Grêmio deveria estar. Se a gente fizer um balanço aí financeiro, nesses 3 anos de gestão, o Grêmio, em nível de investimento, de aquisições de ativos, ele está entre o 8º e o 12º clube do Brasil, né? A gente pode citar aí nesses 3 anos clubes que investiram mais de 1 bilhão em contratações. Se a gente olhar o G5 do Campeonato Brasileiro, tá? O que investiu menos, investiu 500 milhões. E nesse balanço dos 3 anos, o Grêmio investiu na base de 230 milhões. Mas o que a gente pode dizer que tivemos eficiência nas contratações? Porque a contratação também não é só o campo, porque o campo depende de muitas coisas. É lógico que é o objetivo maior e é o processo fim de tudo, mas a gente consegue ver que esses atletas que foram contratados, hoje eles têm uma valorização de mercado maior do que eles tiveram na sua aquisição. Então a gente conseguiu criar ativos para o clube, que foi uma das coisas que o clube não tinha quando a gente assumiu em 23, né? A gente tinha um jogador com potencial de venda, hoje a gente pode facilmente citar aí, fora os que a gente já recebeu proposta oficial, sondagens, a gente pode citar aí que o Grêmio tem no mínimo 10 ativos muito acompanhados pelo mercado, muito bem monitorados, e que quando precisar fazer um caixa para esse fluxo, pode ser feito. É claro que a gestão, o presidente sempre traçou, e a gente aqui de tentar dar um melhor
melhor parte desportiva para a equipe, então às vezes tu não pode abrir mão de alguns jogadores naquele momento, né? Mas são ativos, porque hoje o mercado, se tu não ir adquirir atletas, tu não consegue formar um elenco. Antes tu conseguia buscar um jogador na Série B de graça, final de contrato, que vinha para fazer parte do grupo, para disputar uma titularidade, tu conseguia trazer um jogador potencial emprestado com opção de compra. Cada vez mais está difícil isso. O Grêmio aí no seu topo, a aquisição mais cara foi 4,5 milhões de dólares, né? E sempre sendo criativo, tentando botar metas de pagamento também para o clube, para poder esse jogador firmar aqui, já ter uma garantia que ele vale mais para depois a gente pagar o clube parceiro que a gente adquiriu o jogador. E se a gente analisar o mercado, houveram muitas contratações muito mais altas, o dobro, o triplo disso. O Brasil nunca teve esse nível de investimento em aquisições. E as folhas, como eu já falei, também proporcionais a isso. É bem desafiador, né? A gente tentou fazer o trabalho mais sério, mais justo possível dentro do orçamento que o clube tinha, sempre respeitando as premissas financeiras do clube, sempre respeitando os orçamentos definidos, sempre respeitando a forma de negociação. Se tu vê o que inflacionou o poder de investimento, o mercado de futebol inflacionou em relação a custos, ele não é proporcional ao que evoluiu na questão do jogo, né? E não seria o ideal, né? Com o nível de investimento que o Brasil está fazendo hoje em folha salarial, investimento de aquisições de jogadores, a gente tinha que estar num nível já melhor de espetáculo, de produto. Para quê? Para poder ter mais receita com TV, com venda dos próprios atletas para um outro mercado, e esse ecossistema se retroalimentar com os ativos. A reestruturação da análise de mercado ela foi fundamental e começa já com a entrada do Luiz, o Luiz e do Fernando, né? O Fernando um grande profissional de análise de mercado e constituiu então uma equipe que nos auxiliaram, nos deram todo esse suporte, né? Além de toda a técnica que se tem de software, de análise de mercado e tal, enfim, mas pessoas experientes e capazes conseguiram mapear isso para que as contratações fossem assertivas, né? Hoje o Grêmio tem um elenco que, se fosse levar para o mercado hoje, se traz um valor muito superior a isso, na ordem de 90% superior ao elenco que se recebeu. 2021 eu vou fazer um recorte aqui porque foi muito reflexo da pandemia, que o investimento foi muito baixo, mas em 2020 e 2022 o investimento em aquisições de jogadores era cerca de 800 milhões de reais nos clubes, todo o mercado da Série A, tá? Em 23 ele passou para mais de 1 bilhão, tá? Em 24 ele foi cerca de 2,5 bilhões, e 25 ele já fechou já está aí na janela do meio do ano mais de 3 bilhões. Então assim, tu vê a curva é muito, muito grande, e o clube mesmo tendo uma receita melhor, buscando novas receitas, não está conseguindo acompanhar, está sendo muito difícil. Então o fato dessa injeção de dinheiro externa e também novas entradas de bets, de N fatores aí. Reorganizamos o processo em 23. Ainda em 23, como não tínhamos muito dinheiro para aquisições, a gente trabalhou muito em jogadores livres no meio do ano, só para equiparar ali, dar algumas características de jogadores com alguns perfis que o treinador da época necessitava em relação à velocidade, né? Que não tínhamos muitos jogadores com esse perfil. E em 24 a gente fez um planejamento já, né, de 23 para 24, em ampliar esse setor, e ele hoje faz parte do organograma do departamento de futebol, que é a análise e desenvolvimento. Levamos muito o nível dos analistas de desempenho, né? Incluímos nesse setor um analista de dados que trabalha muito com essa análise de mercado em relação a dados de performance, de várias coisas que nos ajudam na tomada de decisão final. E ampliamos esse setor. Hoje nós temos 6 pessoas trabalhando à frente, o coordenador e mais 5. Existe um analista que cuida somente das saídas e atletas emprestados. Então, quando esse jogador está lá com 18, 19 anos e não se vê uma projeção dele para o profissional e uma abertura de espaço aqui na montagem do elenco para a gente puxar ele para cá, para fazer essa transição, adaptação e depois ele entregar desportivamente,
O Antônio, que é esse analista que cuida das saídas, ele já começa a fazer um trabalho de prospecção de clubes para a saída desse jogador. Numa venda, né, que é mais difícil, lógico, porque é um jogador que ainda está em processo de formação, mas muito em parcerias. Então, o que é a parceria? O jogador vai, fica um percentual futuro para o Grêmio, 30%, 40%, 50%, dependendo do negócio. Né? Então, isso desonera o clube aqui com um jogador que tu não está vendo perspectivas e tu fica com um percentual futuro que se esse jogador der certo no outro clube, o resultado vem. Vamos dar um exemplo aqui. O Roger Guedes era jogador do Grêmio, até 16 anos. Foi embora livre e ficou somente o direito de formação para o Grêmio. Se a gente tivesse lá atrás conseguido deixar 20%, 30%, aí o Grêmio teria uma boa fatia aí de receita depois. Então, nem todos vão estar prontos naquele momento, vão ter espaço na equipe principal. Não quer dizer que não podem ser jogadores para o mercado. Tem vários níveis de clube, vários perfis de clube, vários perfis de liga. Então, isso a gente precisa trabalhar. O clube precisa... Porque o clube faz um investimento na base e depois o jogador vai embora, às vezes vai para outro clube, tu formou para os outros e tu fica com o direito de formação, que é alguma coisa, mas é pouco em relação ao teu investimento. A gente tem aí mais de 60 jogadores hoje com um percentual já desses 3 anos de gestão, mais de 60. Quando eu cheguei aqui nós tínhamos 16 jogadores emprestados, que o Grêmio pagava quase o salário de quase todos. Então isso era quase R$500 milhão engessado em jogadores emprestados, que nenhum a gente conseguiu aproveitar aqui na equipe em 23. Então esse tipo de gestão que o torcedor não vê, que o sócio não vê, que a gente quer transparecer aqui, que foi o trabalho muito formiguinha que a gente faz, e podem ter certeza que todo dia a gente estava tentando o melhor para o clube aí. Se fizeram grandes melhorias na parte estrutural do CT, né? O que também traz um conforto e uma melhor utilização dos espaços, né? Não se tinha, por exemplo, se chegar uma esposa ou um motorista para trazer um atleta aqui, não tinha onde esperar. Hoje tem uma sala de espera. Nós tínhamos um refeitório deficitário, hoje temos um refeitório à altura do Grêmio. Foi feita toda uma alteração de vestiário e rouparia para que ficasse mais prático de se trabalhar, né? Então isso hoje o atleta chega por uma janela e conversa com a rouparia, vê a sua necessidade, já pega o seu material ali dentro do próprio vestiário, não precisa sair do vestiário para pegar o material. Então, entre outras coisas, assim, a academia que foi revitalizada. No nível do clube, do poder de receita que o clube tem, ele não deve nada em termos de estrutura para ninguém, tá? Melhorias, elas sempre são bem-vindas, e foi isso que a gente tentou fazer nesses 3 anos também. Então, em termos de equipamentos, em termos de os campos aqui, todo clube que vem aqui treinar, ou o pessoal pede às vezes que vem jogar em Porto Alegre, pede sempre fomos muito elogiados pelos campos do CT, nunca tivemos problema. Buscamos melhorias em termos do refeitório, de ter um vestiário para os funcionários, que são coisas simples às vezes, mas que fazem a diferença no dia a dia desse pessoal que trabalha aqui com tanto amor pelo clube, né? O pessoal chega cedo, não tem hora para sair. Isso que se passou aqui também, o efeito da enchente também, que obrigou também a fazer outras melhorias estruturais que não estavam nem previstas, né? Além do investimento, eu acho que foi o mais vitorioso da história do Grêmio, foram esses 3 anos em se falando de base e escola, né? Eu acho que tivemos um ganho desportivo também, com grandes títulos ali, que o Grêmio, alguns títulos inéditos que o Grêmio nunca tinha ganho. Isso foi muito importante, e essa transição entre profissional, base e até a escola, né? Se deu também com um trabalho árduo ali dos profissionais que aqui estavam. O Felipe entra e contribui também com isso, né? O Filipão ajuda muito nessa transição, uma pessoa experiente que tem uma leitura e uma visão também em relação aos atletas. Primeiro, as categorias de base elas estavam ligadas antes, o coordenador da categoria de base ele respondia ao CEO do clube anterior, da outra gestão, que no meu entendimento é um processo um pouco desviado do objetivo das categorias de base. O objetivo da categoria de base é formar atletas para jogar no elenco principal. E a gente incluiu num objetivo secundário formar atletas para o mercado. E a gente não pode perder esse ativo, né? Então, é uma coisa que eu acho que cada vez mais o clube também tem que pensar, entender bem o momento do atleta.
Se está vendo que não vai ter espaço, não conseguiu abrir espaço para esse atleta no elenco principal, por N fatores, pela característica que o treinador tem a preferência, ou tu tem um grande jogador naquela posição jogando e esse menino não vai ter o espaço nunca, e aí se passou o tempo dele ali, ele vai acabar desvalorizando, né? Então, às vezes fazer a venda desse ativo, como a gente fez no caso do Kaique, por exemplo, né? Fizemos a venda do Zé Guilherme, do Cauã Kelvin, que esses dois foram atletas diferentes, que eles não queriam renovar o contrato com o clube, e a gente fez o quê? Não liberou simplesmente os jogadores. A gente fez vendas e transferências deles. Então, nessa somatória aí toda, tem valores significativos aí que foram adquiridos através disso. Dentro desse ano de 2024 e 2025, eu acho grandes vendas oriundas da base, né, de atletas da casa, e que renderam aos cofres do clube a subsistência aí de 24 e 25 com essas vendas, né? Que infelizmente isso é uma necessidade do clube brasileiro, você precisa formar para poder também sustentar o time e poder sustentar monetariamente. O futebol hoje está muito caro, né? Está tudo muito caro, os salários altos, os direitos caros também, então hoje se você não tem a base formando, entregando e performando, você não consegue sobreviver. O futebol estava cada vez mais caro e o investimento na base estava diminuindo, né? Então ele vem aí, a gente teve o ano da pandemia que ele foi reajustado e baixou de 20 milhões por ano, né, esse investimento. Em 21 ele voltou para um bom valor na base de 25 a 26 milhões de reais ano, né? Só que a partir daí o futebol, como a gente já viu nos outros números, ele foi aumentando o valor. Tu acaba tendo que diminuir às vezes o número de jogadores, foi o que a gente fez, para poder investir mais naqueles que têm mais perfil e tu não perder esses jogadores, né? E criar projetos para cada um, como a gente fez aí com o Gabriel Mack, com o Gustavinho, Natan Fernandes, vários jogadores que quando a gente chegou lá tinham 18 anos e a gente acelerou o processo, criou um projeto de carreira para eles ali e conseguiu fazer boas transferências depois. Em 22 foram na base de 20 milhões de reais, e em 23, que já era um orçamento aprovado pela gestão anterior, se manteve esses 20 milhões, e aí a gente foi analisar o cenário, a gente está muito defasado em termos de investimentos. Aí em 24 a gente conseguiu dar um pulo aí quase 30 milhões, e 25 chegamos a 33 milhões e meio, que é um valor ainda baixo para o Grêmio que quer desenvolver e precisa desenvolver mais a sua base e potenciar jogadores. Mas eu acredito ainda muito mais no processo, no plano de carreira para esse atleta, tu abrir espaço no profissional para tu fazer a transição desse menino na hora certa, do que simplesmente despejar dinheiro na base, fazer contratos longos, e depois esse jogador tu não tem onde recolocar, tu tem que emprestar ele para outros clubes pagando o salário dele. É o pior prejuízo que tem para o clube. A gente bateu todas as metas, tá, da categoria de base de promoção de atletas para o profissional. E a promoção é aquele atleta, não necessariamente que ele é o titular do time, que a gente trabalha com 33, 35 atletas, alguns que vêm e voltam para a base num período de transição, tem aqueles jogadores emprestados, tem os jogadores lesionados. Então, a gente contabiliza o momento que esse jogador vem para o profissional, né, promovido profissional, a gente já contabiliza isso. Então, a gente teve vários jogadores que vieram para cá, alguns até jogaram algum jogo, outros não jogaram, mas ficaram um período quando se vê que não vai ter o espaço para ele naquele momento, ou ele não está conseguindo alcançar aquele nível que precisa, a gente tenta fazer uma negociação, uma recolocação nele no mercado proativamente com essa equipe do setor de análise que a gente estava falando. O nosso quarto goleiro hoje da equipe principal, ele é oriundo da base, né, um atleta 03, né, o ano de nascimento dele. O Ronald, que estava aqui conosco, emprestamos. O Mila, o Alisson já está promovido no profissional, o Riquelme. Agora, esse ano, estão sendo promovidos o Igor, goleiro, o Vieri, que já está aqui conosco também. O Atos, que é um zagueiro que teve lesionado, está retornando, e o Jardiel. Então, assim, dentro do elenco, né, a gente tem aqui já 9 a 10 jogadores que fazem parte desse elenco atual, né? Mas já passaram, né? Vendemos. Só da geração 05, que foi a que a gente
observou lá na base em 2023 que era a geração mais promissora, né? Que a gente acelerou o processo e abriu espaço para esses meninos, foi tirando os mais velhos que não tinham muita projeção e abrindo espaço para os meninos na base e depois no profissional. A gente conseguiu fazer, né, boas vendas aí do Igor Serrote, né, que jogou no profissional, o pessoal conhece, o Gustavinho, o Nathan Fernandes, o Zé Guilherme, o Kaique, que não estreou no profissional, mas foi uma boa venda para o mercado americano, o Cauã Kelvin, o Cuiabano e o Guga, né, que é um centroavante também que não chegou a jogar no profissional, mas não víamos nele ainda o perfil para estar aqui e teve uma proposta antes, vendemos porque tu capitaliza esse investimento que foi feito aí durante anos. A gente sempre tenta desenvolver, né, fazer a venda melhor possível, lógico, mas também manter um percentual dos direitos econômicos futuros. Por quê? Porque esse jogador pode estourar aí numa liga e fazer uma grande transferência e o clube ter, além dos direitos de formação, né, que eles se limitam a 5%, ter aí 10, 15, 20% de uma venda futura ainda, que vai dar um lucro futuro para o clube, sempre pensando o clube no planejamento a médio e longo prazo. Temos hoje mais de 60 jogadores em parceria, mas dessa geração formada na base agora nesse período da gestão, nós temos mais de 10 jogadores recolocados no mercado com percentuais, né? E agora estamos já com os 3 atletas 08 que estavam na seleção, agora já estão no processo de transição aqui para o profissional, de adaptação, na verdade, né? Que é o Gabriel Mack, o Luiz Eduardo e o Thiaguinho. Então esses atletas voltaram da seleção sub-17, agora que eles estavam disputando o Mundial. Demos 3, 4 dias de descanso para eles e eles vão reapresentar aqui no profissional para fazer essa última semana de trabalho aqui conosco e talvez até, se tiver espaço, tá indo para algum dos jogos aí finais, né? E estarem à disposição aí para a nova gestão. Dentro do processo, além dessa aproximação da equipe principal com as categorias de base de todas as áreas, então a gente alinha áreas, né? A parte dos analistas estarem próximos, dar uma continuidade do trabalho, a parte do pessoal de campo, os treinador de goleiro, tem reuniões periódicas para alinhamento dos processos, os preparadores físicos, os treinadores, análise de desempenho. Então, cada vez mais a gente foi aproximando isso, que não tinha muito, né? E aí, paralelo a isso, mas contínuo a isso, também a aproximação de processos, principalmente entre categorias de base e a escolinha de futebol. Temos muitos jogadores aqui que chegam até o profissional, que iniciam o processo lá na escolinha de futebol, então é muito importante essa ligação. Nesse período aí desses 3 anos de gestão, tiveram mais de 20 atletas, para ser preciso, 23 diferentes atletas convocados para a Seleção Brasileira de Base, em mais de 80 convocações, né? 80 chamadas, né? Então esses 23 aí rodaram, total de convocações, alguns repetiram, totalizam mais de 80 convocações, é um importante feito também que mostra o resultado da nossa formação. O futebol, ele cada vez mais ele cria mais áreas específicas e na área da saúde, da performance, isso aí está muito grande, né? Então nós temos várias especialidades dentro desse setor de saúde e sabiamente o presidente e o conselho de administração do clube viram, até foi antes de eu chegar no clube, já a necessidade de ter um coordenador para esse departamento, que eu acho que é fundamental, né? Então eles já implementaram isso, organizaram os processos. Um caminho que se iniciou e que tem uma grande certeza de colher frutos, né? Isso era uma bandeira do presidente Guerra, né, junto com o nosso vice-presidente Gustavo Bolognese, que desenharam isso desde a sua campanha lá também, de levantar essa bandeira e melhorar as questões do DCSP aqui. À época ainda, então, departamento médico, então quando ele se entra, se cria esse departamento de ciência e saúde e que vem trabalhando e colhendo muitos resultados. Infelizmente, o ano de 2025, a gente teve um número excessivo de lesões, mas por trauma, né? As lesões musculares que geralmente têm relação a uma deficiência, seja de preparação física ou médica ou de algum atleta, elas foram muito poucas e muito rápidas recuperadas, né? Você citou muito bem o exemplo do William, que teve um trauma,
E dentro de pouquíssimo tempo a gente conseguiu botar ele em campo novamente. Isso é colher resultado, né? Um atleta fora de um jogo, ele é muito caro, né? Cada dia de um atleta que ele não está disponível, ele é muito caro. Então, todo esse investimento que se fez através do DCSP, e muito veio por permuta, né? Nós tivemos grandes parceiros que trouxeram permuta. Olha, eu te diria que ultrapassa aí a ordem de 5 milhões de reais de permutas que foram feitas e entregues com algumas publicidades ou então até com questão de levantamento de dados, né? E tivemos uma parceria gigantesca aí do Hospital Moinhos de Vento, que a gente não pode deixar de citar aqui, que hoje eu te diria que eu acho que é o segundo hospital mais importante do Brasil. Então a gente tá assim, ver que isso é um caminho certo e que foi muito importante para dentro do elenco. Foram diversas, academia nova, pilates, como você bem falou, as câmeras hiperbáricas, em cima, uma série de reformulações ali, e isso extensivo à base, né? Não para também só no profissional, o que contribui lá que o atleta já desde a base já venha com esse conceito e com esse tratamento para que consiga performar e entregar a altura para o clube. Foi um período desafiador, né? Pelo retorno do Grêmio à elite do futebol, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído, mas eu acredito muito em ciclos, né? Então o Grêmio teve um ciclo vencedor, bem desenvolvido, com um tempo hábil para isso, né? E chegou na curva lá no ápice, quando foi campeão da América e tudo. E a tendência é difícil tu se manter sem tu ter um alto poder de investimento. Vamos dizer que a gente fez um alicerce, né? E começou a subir as paredes da casa. Então a gente precisa seguir potencializando isso, não quebrar processos que foram bem construídos, né? Uma das principais coisas que o clube estava atrasado era na análise de mercado, né? Então hoje tem um trabalho proativo. Hoje a gente olha todas as ligas, principais ligas sul-americanas, a gente olha todos os jogos. Todos os jogos. Então a gente tem relatórios ali, tem aqueles filtros que depois tu vai refinando até que quando chega no perfil que tu busca, porque quando tu vai fazer uma contratação e tu precisa um jogador pontual, né? Vamos dar um exemplo aqui, o Carlos Vinícius. O Mano, quando chegou, já diagnosticou que os nossos atacantes não eram centroavantes pivô na característica que ele gosta de ter na equipe como opção, né? E a gente foi buscar o nosso histórico lá. O Carlos Vinícius, nós tínhamos tentado contratar ele lá depois do Suárez. Na época lá, quando ele estava no Fulham, era titular do Fulham. Não foi possível por questões financeiras. Passou o processo, a gente seguiu monitorando ele, assim como vários outros, né? O nosso filtro aí de jogador é muito grande, muito grande. No tomado geral, a gente conseguiu montar um elenco competitivo. Tivemos bons resultados esportivos em 2023, acima da expectativa até, né? As expectativas internas nossa, porque tu vindo de uma segunda divisão, tu não imagina que tu vai ser vice-campeão brasileiro, chegar numa semifinal da Copa do Brasil. Então esse ano de 23 foi superafitário para o Grêmio, tivemos um ótimo, e eu acho que até se criou uma expectativa no torcedor, e nós também, lógico que a gente sempre busca criar expectativas as melhores possíveis, mas nós temos que trabalhar dentro da racionalidade, para não se frustrar e achar que está tudo errado, e aí tu perde a ponta, tu tem que tentar manter uma linha contínua e crescente, equalizar o elenco, potencializar, mudar um pouco o perfil dos atletas, equalizando jovens talentos com potencial, com espaço para os jogadores da base e aqueles jogadores mais experientes que dão a sustentação e transmitem essa experiência e confiança para os mais jovens também. Então, esse foi o trabalho. Ano passado passamos pelas dificuldades da enchente, afetou desportivamente, afetou financeiramente. Mas a gente sempre teve muita confiança no grupo que estava aqui, os atletas sempre transmitiram isso. Sempre transmitiram que confiavam muito na gestão também nossa aqui dentro do dia a dia. Então acho que isso aí é que dá sinergia para tu manter um equilíbrio e tentar ir saindo da parte mais difícil. E hoje a gente está aí já, pelo menos no mínimo que o Grêmio tem que estar dentro do campeonato, se a gente analisar investimentos e tamanho e grandeza do clube. E eu acho que a gente ainda, a mentalidade do ambiente
do ecossistema do futebol aqui no Rio Grande do Sul ainda está um pouco atrasado em relação a isso.